Boa noite a todos, nós agradecemos a presença de todos. Hoje nós vamos conversar sobre duas leis: a lei de sociedade e a lei do progresso. Vamos começar com a lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Sendo imperfeitos, eles se completam pela união social. Então, a civilização, viver em sociedade, muitas pessoas falam que é um atraso, que gerou muitos problemas. Não, é um progresso isso daí. É tão claro esse progresso que, antes da chegada dos capelinos aqui na Terra, não havia nenhum tipo de sociedade. As pessoas viviam isoladas. Quando chegaram aqueles espíritos mais avançados em inteligência, eles rapidamente começaram a formar as primeiras vilas, depois as cidades, e acabando com os países. Então, mostra que o progresso leva à formação da sociedade. É muito importante nós aprendermos a viver em sociedade. É muito importante nós sabermos que nós fazemos parte de uma sociedade e devemos colaborar para que ela esteja cada vez mais produzindo bem-estar, produzindo saúde, para que menos pessoas não tenham pelo menos o necessário. Então, o trabalho em sociedade é uma necessidade nossa, porque, veja bem, nós não conseguimos fazer muita coisa, a nossa capacidade de trabalho é bem limitada. E a gente vê bem isso agora nessa pandemia, né? Como nós somos necessitados de outras pessoas. Porque mesmo que eu, por exemplo, peça comida para trazer em casa, alguém vai trazer. Então, de toda forma, eu sempre vou estar dependendo de outra pessoa. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, o quanto nós estamos colaborando dentro da sociedade em que vivemos. Conto uma história bem antiga, vocês já devem todos conhecer, que em tempos bem antigos, onde os homens andavam a pé ainda, chegou um homem na entrada de uma cidade e perguntou a um homem que estava bem na entrada: olha, eu estou de viagem, como que é essa cidade aqui? As pessoas são boas ou são más? Aí o que estava no portal da cidade perguntou: de onde você está vindo? Como que eram as pessoas? Nossa, eram muito ruins. Eu tinha vizinhos péssimos, eu não gostava de ninguém lá. Eu falei: meu amigo, aqui é a mesma coisa. Aqui você chegou num lugar que é igualzinho de onde você veio. Aí passou um tempo, outra pessoa fez a mesma pergunta passando por ali para esse senhor: olha, eu estou vindo aqui nessa cidade, como que é essa cidade? Como são os habitantes dessa cidade? E ele fez a mesma pergunta: como era a cidade onde você morava? Aí a pessoa respondeu: nossa, lá era todo mundo fraterno, todo mundo, um ajudava o outro, uma cidade muito boa. Aí ele falou: pode entrar, que essa cidade aqui é igualzinha que você estava lá. E aí uma pessoa viu ele falar, falou: mas meu amigo, você dá para a mesma pergunta duas respostas tão diferentes. Então ele explicou de uma coisa bastante clara, que nós que fazemos os nossos vizinhos, a nossa cidade melhor ou pior. Então, nós percebemos, por exemplo, tem pessoas que brigam com os vizinhos. É uma coisa bastante complicada isso, porque um dia você vai precisar dele. Um dia, ou não só precisar, muitas vezes o que você está brigando, o que ele está fazendo, um dia um filho seu, uma visita sua, vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos que começar a trabalhar para harmonizar isso. Um pouco de boa vontade, um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, porque, por exemplo, cachorro.
Eu moro numa rua que, graças a Deus, todo mundo tem cachorro. Então, ninguém reclama do cachorro do outro, porque todos latem, todos os cachorros fazem arruaça. E aí, os vizinhos vão se acostumando. Então, viver em sociedade exige muito disso, de nós renegarmos algumas coisas, de nós sabermos que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, eu não posso abusar, logicamente. Então, é muito importante nós aprendermos a viver em sociedade. E como também é importantíssimo o viver em família. A família que faz parte da sociedade é um treinamento para que nós um dia possamos viver numa família espiritual de milhares de pessoas. Eu sempre gosto de lembrar que quando o Divaldo, a missão dele não é do livro, diferente do Chico. O Chico era do livro. O Divaldo era da palestra, a missão. Mas, quando ele psicografava a mensagem da Joana de Ângeles, e um dia todo mundo falou, Divaldo, publica. Aí ele foi falar com ela, falou, olha, eu vou pensar. Depois ela voltou numa outra reunião e falou, olha, eu vou concordar com você em publicar o livro, primeiramente por quê? Porque minha família espiritual só no Brasil são de milhares de pessoas, e o melhor jeito de eu chegar em cada um é através do livro. Mas você vai me prometer que você nunca vai me defender. Se alguém falar mal de mim, reclamar de alguma coisa, você não vai me defender. Ele prometeu e ela... Só que ela falou assim, ó, sabe esses 10 anos de mensagem que eu já te dei? Pode rasgar e jogar tudo fora, porque isso era só um treinamento. Agora vai começar realmente as mensagens instrutivas. Você vê da importância de nós não sairmos aí publicando mensagens que a gente recebe numa reunião mediúnica. A gente tem que ter muito cuidado. Ela falou, ó, joga fora os 10 anos para trás, nós vamos começar de novo. Então, viver numa família é estar se preparando para um dia nós podermos viver numa família espiritual muito maior que a nossa. Muito maior, muito grande. Um outro ponto muito importante dessa lição, e a Joana de Ângeles ela trata disso num livro que chama Leis Morais da Vida, é no tocante à amizade. É muito bom ter amigo, mas muitas vezes nós perdemos o amigo por nós não cultivarmos a amizade. Nós vamos deixando passar, nós não damos valor, nós não ligamos, nós não vamos lá saber como ele está. De repente, nós perdemos uma amizade muito boa para nós, que ia nos ajudar muito no crescimento nessa vida. É importante a gente sempre pensar em manter os amigos. E uma situação que leva a nós mantermos os amigos é não discutir por pouca coisa, não arrumar desavença que não tem valor nenhum. Muitas vezes, numa besteira dessa, nós perdemos a amizade de 10 anos com uma pessoa. E ela fala o seguinte também, nesse livro, que nós devemos ter o seguinte cuidado. Quando um amigo nosso está passando por um problema de saúde, financeiro, familiar, o que seja, nós temos uma tendência de ir lá ajudá-lo, nós temos uma tendência de dar a mão, nós temos uma tendência de ser companheiro ali. Mas quando ele começa a ir bem na vida, quando ele começa a ter sucesso, muitas vezes nós se afastamos, um pouco por um despeito que nós não admitimos, mas nós acabamos se afastando dos amigos quando eles começam a trilhar momentos felizes. E aí que muitas vezes ele precisa de um amigo. Porque quantas vezes, nesses momentos felizes, que é nos momentos felizes que geralmente nós cometemos maiores desastres de nossa vida. Que quando está no momento de sofrimento, nós estamos ali empenhados em resolver aquele problema. Nós não temos muito tempo para deixar a mente vazia, mas nos momentos felizes aumenta a questão do orgulho, da vaidade. Então, nós devemos também ficar muito felizes quando nossos
amigos estão indo muito bem e procurar continuar amigos dele. É muito importante isso. Dentro de um centro, não só no centro, onde a gente tiver amigos, procurar cultivá-los, lembrá-los sempre dele, mandar uma mensagem. Hoje é mais fácil, antigamente mandar carta, mas hoje uma mensagem, lembrando de um aniversário, vendo qualquer coisa, ligando, conversando, a pessoa se sente bem quando nós fazemos isso. E não fazer perder essa grande oportunidade. Nós sempre temos falado isso, que a nossa família espiritual, ela não nasce quando vai reencarnar, ela é bem maior do que uma família só, logicamente ela vai fazer parte de várias famílias. E muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós temos o mesmo objetivo. Por exemplo, num centro espírita. Quantas pessoas no Jesus Nazaré nós não somos já irmãos de outra vida? É muita pessoa, não é pouca não. Então nós temos que cultivar essa família espiritual que muitas vezes aparece em nossa vida, não dentro da família consanguínea, mas dentro da família, dentro do centro, no serviço, em outras atividades que a gente possa fazer. Então, o cultivar a amizade é muito importante. E também aprendermos a tirar de nossas vidas justamente a inimizade, o inimigo. Não tem jeito da gente não ter inimigo. Isso não depende só de nós. Muitas vezes a pessoa não gosta da gente e vai virar nosso inimigo. Mas, no que depende de nós nos esforçarmos para a reconciliação com esses. Se nós somos a causa da inimizade, se nós que demos início a esse processo de inimizade, procurarmos, como fala o Evangelho, reconcilia-te com a pessoa enquanto você está no mesmo caminho dela, porque se um desencarnar o outro, a gente perde a oportunidade. Então é hora de irmos tirando das nossas vidas essas pessoas que nós catalogamos como inimigo. Porque muitas vezes essa pessoa não é aquele inimigo da gente, ele só pensa diferente. Toda vez que eu estiver de frente com alguma pessoa que pensa diferente de mim, eu vou ter uma antipatia por ele. É natural isso, porque a forma dele pensar não bate com a minha, mas é só a forma de pensar. Ele não quer dizer que ele é mau, eu sou bom, ou que eu sou mau, ele é bom, não. Eu só penso diferente que ele. Então, a partir do momento que eu começo a aceitar as pessoas e dar a elas a oportunidade de ter a liberdade de consciência, que nós vamos ver a lei de liberdade daqui 2 semanas, respeitar a liberdade de consciência dela, não instigá-la, não provocá-la, nós vamos também desfazendo, muitas vezes, inimizades que nós adquirimos sem necessidade. As pessoas falam aí fora de forma correta. 1.000 amigos é muito, principalmente se não for só de Facebook os amigos. Agora, um inimigo já é muito. Então, esse trabalho dentro da lei de sociedade, nós temos que estar bastante atentos para que nós só aumentemos o número de amigos, o número de pessoas que oram por nós, o número de pessoas que querem o nosso bem. Então, é importante nós trabalharmos isso em nossa vida. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, exceto quando em benefício do próximo e da humanidade. Então, muitas pessoas, a gente vê muito isso em seriado americano. Tem pessoas que saem, vão viver lá nas montanhas sozinhas, não quer ter contato com ninguém. Isso é muito ruim. Deus, os espíritos respondem isso para Kardec. Deus nos deu a palavra, a possibilidade de falar, justamente para nos comunicarmos. Justamente para nós convivermos. Então, o Mário Quintana tem até uma frase que ele fala assim: viver é simplesmente conviver. Aí ele fala assim: simplesmente, disse eu,
Mas como é difícil, porque conviver não é fácil mesmo. E nós vamos conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que têm gostos diferentes de nós, mas é importante nós convivermos. Mesmo porque, se isolado, eu posso até aprender as coisas da inteligência. Eu posso ficar isolado, estudando, eu posso até aprender. Mas a parte do sentimento, eu só vou aprender convivendo. Não tem como eu aprender paciência, por exemplo, ficando isolado. O que eu vou aprender? É só convivendo com pessoas que agem, que pensam bem diferente de mim, que eu vou adquirindo mais paciência. Eu vou aceitando ela como é. Então, os sentimentos nós vamos adquirindo convivendo com outras pessoas. Então, fugir das pessoas não é uma coisa boa, é muito ruim. A menos que, como fala ali, se for para ajudar o próximo. Eu até fui pegar ali, eu gosto muito de livros de biografia. Então, tem um livro que eu já tenho há algum tempo, a biografia de Albert Schweitzer, nem sei, quem que foi esse senhor? Ele é um alemão que ele era filósofo. E ele estudou e escreveu diversos livros. Ele era casado, não teve filhos. Aí chegou com 40 anos. Ele falou assim, ó, dentro da filosofia, eu não vou aprender mais nada. Tudo que eu podia aprender, eu já aprendi, já publiquei. Eu vou usar minha vida para servir os outros. Ele estudou, fez vestibular para a faculdade de medicina, fez o curso de medicina, aí pegou a mulher e ele e foram ser missionários, ele era evangélico, lá no Congo, na África. Não tinha, em 500 quilômetros, não tinha médico nenhum. Aí eles chegaram lá, começaram no primeiro dia, ele era recém-formado, já com uma idade maior, mas era recém-formado. Ele teve que começar a operar aquele monte de pessoas que não tinha médico, foi chegando gente tudo quanto é lado, e ele montou um hospital bem rústico. Então ele se isolou, mas não para ficar isolado do mundo, justamente para buscar o mundo, justamente para buscar quem precisa. E nós devemos sempre lembrar que de buscar os pequeninos. Muitas vezes, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu não quero trabalhar com morador de rua, ou eu não quero trabalhar com presidiário, mas é nos pequeninos, entre aspas, que nós temos que buscar. É neles que nós temos que ajudar, porque nós somos muito pequeninos também. Então, nós temos que fazer igual esse senhor, que ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. A hora que viu que o potencial dele dentro da filosofia não ia ajudar mais o mundo, ele pegou a esposa dele, e foram lá para a África para ajudar um monte de pessoas que necessitavam. Agora nós vamos começar com a lei do progresso. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a lei de sociedade, se quiser, o chat está aberto, eu estou olhando aqui, pode colocar que nós conversamos um pouco. Então, Kardec pergunta se o estado natural é o mesmo que a lei natural. Não. O estado natural é o estado primitivo, lá do começo das encarnações de nós espíritos. E a lei natural é a lei de Deus, que vige em todo o universo. Então, são coisas bastante distintas. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado natural. Tem pessoas que advogam uma causa assim, eu queria sair da sociedade, viver lá no meio dos índios, porque a sociedade só traz coisas ruins, mas isso não é o correto. O correto é, como Jesus falou, nós temos que ser do mundo sem cair nas ilusões do mundo, mas participar do mundo. Onde estão os problemas, é aí que nós temos que trabalhar, é aí que nós temos que
desenvolver os nossos talentos que trouxemos para essa vida. Então, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado natural. O progresso é uma coisa natural. Tudo progride, os espíritos progridem, vieram lá do princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, tudo progredindo. Homem, vai chegar um dia, progride. Espírito puro, para aí nada, continua progredindo. Depois, espíritos críticos que tomam conta de um mundo, depois que tomam conta de uma constelação, de um sistema de estrelas, depois de uma constelação, depois de uma galáxia, depois de um conjunto de galáxias. Nunca para o progresso. O progresso é infinito e vai acontecendo sempre. Então, nós querermos parar não adianta, porque o progresso vem e nos empurra para frente. De que forma? Pelo sofrimento. Quando eu insisto em não querer progredir, a dor aparece muitas vezes em minha vida, não para nos punir, mas como se fosse um aguilhão, alguma coisa que nos levasse para frente. Então, nós devemos aceitar o progresso como uma coisa boa. Por exemplo, eles falam que no começo de 1900, o mundo dobrava o conhecimento a cada 100 anos. 950, 50. No começo do ano 2000, a cada ano. Hoje, diz que é meses. Um mês e até menos de um mês, o mundo dobra o conhecimento científico, principalmente tecnológico. Então, por isso que a gente fica um pouco em barata tonta, que muda rápido demais. Agora, não tem como eu falar assim, eu não vou participar dessa mudança. Olha nas empresas, por exemplo, a Kodak, que fazia máquina fotográfica, papel fotográfico, por ela ser muito grande, quando chegaram as máquinas eletrônicas, ela não podia largar tudo, porque ela era muito pesada, o tamanho dela era muito grande. O que aconteceu? Foi-se. Mesma coisa, as máquinas da xilografia também foram ficando para trás. Então, nós temos que estar com a mente preparada para a mudança. Mudar é bom, não é ruim. Porque se eu ficar com aquela coisa, nossa, eu não quero mudar, eu vou ter que mudar mesmo. Então, o que eu faço? Eu vou aprender. Ou nessa pandemia, quem que já tinha entrado no... Eu nunca tinha entrado num programa igual o Meet aí que nós estamos, nem naquele Zoom, eu nunca tinha entrado. Eu nem sabia que isso funcionava. Eu não sabia como funcionava um WhatsApp vídeo, não sabia nada disso. E olha que eu já trabalhei muito com computador, mas não sabia. Agora, você vê quantas pessoas estão aprendendo, estão indo atrás, estão falando que isso aí não, que elas têm condição de aprender, por exemplo, tem todas as mães, né, estão longe dos filhos nessa pandemia, muitas vezes em casa. Meu filho está em Campinas e minha filha em São Paulo. De vez em quando eles ligam o vídeo do WhatsApp e você conversa, olha no rosto, fala, é muito diferente. É como se você estivesse abraçando eles ali. Então, não adianta querer não evoluir. É muito importante nós aceitarmos isso. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral do homem. Como de tudo, né? Então, os maiores entraves nossos são o orgulho e o egoísmo. Então, é o trabalhar as qualidades contrárias a ele. Quais as qualidades contrárias ao orgulho e ao egoísmo? Justamente a humildade e a generosidade. Então, o aprender, começou uma coisa nova, eu não sei disso aí não, você me ensina? Ter a humildade de falar que não sabe, ter a humildade de prestar atenção, de fazer, não se revoltar com as mudanças. Né? Chega uma mudança igual está tendo na nossa vida, ao invés da gente se revoltar, vamos se adaptar, vamos fazer coisas diferentes. Quantas pessoas, porque não podem ir em parque, não estão andando de bicicleta para gastar um pouco de caloria. Um monte de pessoas estão andando de bicicleta. Então, nós temos que enviar. Isso aqui não está dando, vamos para o outro lado. Porque isso aumenta a nossa inteligência, essa busca de alternativas novas, usarmos o que nós temos de
criar coisas novas. É muito importante essa parte. Os povos também progridem, mas aqueles que são materialistas deixarão de existir. Eu lembro algumas lições atrás, foi até o Alessandro que perguntou sobre o Egito, que a gente estava falando que o Egito recebeu uma das raças que vieram lá dos capelinos. E ele ainda perguntou assim, mas como que o Egito era evoluído se ele acabou escravizando o povo hebreu, né? Então, algumas vezes acontece isso. Os espíritos respondem o seguinte a Kardec. Um povo, por exemplo, o egípcio, está lá com espíritos mais evoluídos. De repente, esses espíritos cumpriram o seu objetivo aqui na Terra, que era se melhorarem e ajudarem o povo aqui da Terra, voltaram todos lá para o planeta de Capela. Naquela raça ficou nascendo espíritos mais atrasados. Logicamente, parece que a raça deteriorou-se. Não foi. Por isso que eles falam assim, ó, a pessoa está numa casa muito bonita, ela muda dali e vem outros habitantes da casa. É por isso que isso vai acontecendo. Então, as raças, as menos evoluídas no tocante à parte moral, principalmente moral, porque o desenvolvimento da inteligência, voltando até um pouco nesse orgulho e no egoísmo, algumas vezes o desenvolvimento da inteligência, ele até aguça o orgulho e o egoísmo, porque a pessoa começa a estudar, a trabalhar, ela começa a ficar mais orgulhosa, ela começa a achar que é maior que todo mundo. Então, uma sociedade também acontece isso, um país, por exemplo, também acontece isso. Então, um país, para ser efetivamente evoluído, ele tem que estar aliado do lado da inteligência, mas também do lado da moral, do sentimento. Porque um país, uma civilização, para falar que é evoluída, ela tem que estar trabalhando do lado moral, cuidando de todos os habitantes daquele país ali, onde eles estão. Então, a civilização é um progresso da humanidade, embora incompleto. É o que a gente estava falando. A civilização completa será reconhecida pelo seu desenvolvimento moral, com o banimento dos vícios e quando todos se considerarem irmãos, praticando a caridade cristã. Então, o desenvolvimento econômico de um país, se ele não tiver um desenvolvimento moral, faz com que, com o tempo, aquilo lá acabe. Por exemplo, nós já tivemos muitos impérios, como o romano, os impérios do Oriente, da Grécia, acabaram-se todos. Por quê? Eram baseados principalmente na força, no desenvolvimento da inteligência e muito pouco no tocante ao moral. Chega um momento que começa a corroer. Acho que é João de Anjos que fala que o Império Romano começou a degringolar quando as matronas romanas, as mães de família, perderam a influência dentro da família e, consequentemente, dentro da sociedade. Enquanto elas estavam firmes ali, exigindo os deveres, exigindo a disciplina, a coisa ia bem. Quando elas perderam, a sociedade passou a dar menos valor às matronas, às mães, o império acabou. Então, é muito importante esta parte da moral. Um país só pode se considerar desenvolvido se estiver cuidando da moral do seu povo. A legislação humana é variável e progressista, sendo reformada à medida que os homens vão compreendendo melhor a justiça. A única lei que não muda é a lei de Deus. Essa sempre, porque ela é perfeita, ela nunca muda. Mas a legislação humana muda demais. Por que muda? Porque ela é feita pelos mais fortes. E os mais fortes fazem a legislação de acordo com seus desejos. E, geralmente, eles não vão pensar no povo mais oprimido. Então, por exemplo, a mulher.
a mulher, ela sempre foi oprimida pela legislação. Há pouco tempo, coisa de um século, as mulheres não votavam. Se nós pegarmos a Constituição de 88 no Brasil, que é quantos anos tem? 32 anos. Antes da Constituição de 88, tinha o pátrio poder. O que era o pátrio poder? Por exemplo, uma mãe, ela ia num banco, numa caixa econômica, e abria uma poupança para o filho. Ela começava a economizar, ela ia abrir a poupança para o filho. Mas se lá na frente a situação da família apertasse, ela precisasse lá tirar o dinheiro de um filho menor, ela não podia. Só o pai podia assinar porque tinha o pátrio poder. Então, olha, acabou agora. 32 anos atrás, que hoje a mulher foi adquirindo uma coisa muito justa. Então, a legislação humana vai evoluindo de acordo com o tempo. E os países também o vão. Por exemplo, a legislação penal nossa, agora recrudesceu um pouco, mas era muito melhor que a legislação penal americana, que era muito dura, extremamente dura. Então, nós temos que sempre verificar isso, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos compreendendo que, na verdade, o que muda o homem é a educação que nós damos desde o berço, e não só a repressão. O que vai acontecendo? As nossas leis vão ficando melhores. Então, a legislação ela vai se acomodando de acordo com as necessidades também. Por exemplo, o casamento de homossexuais. A pessoa pode até ser contrária, mas tem que ter uma legislação que regule isso, porque se tem o casamento de homossexual, tem que ter uma lei que regule. Porque numa contenda, como que vai resolver isso? Então, a gente tem que compreender isso. O progresso, a legislação, ela vai acompanhando o progresso do país onde ela é feita. E se a gente pegar a coisa de 100 anos atrás, a legislação aqui no Brasil era legal ter escravo. Um absurdo. Era legal ter escravo. Então, hoje, nós olhamos para trás e falamos, nossa, como podia? Mas será que daqui a 100 anos a gente não vai estar olhando hoje e falando, nossa, olha como eles viviam naquela época? Então, faz parte do progresso. Cada vez mais nós evoluímos com a parte moral para ir deixando a legislação mais de acordo com o que Jesus trouxe, né? Nós fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Então, Kardec perguntou, a gente não podia seguir só a lei natural? Porque Jesus trouxe a lei do amor. Kardec, por exemplo, desmembrou a lei do amor em 10 leis para que nós melhor compreendêssemos. Só com essas leis não daria para viver? Daria. Se a gente não tivesse o interesse próprio, as paixões, os vícios, que fazem com que nós não sejamos bons juízes em causa própria. Por isso que eles falam assim, ninguém é bom juiz em causa própria, porque quando eu estou analisando a coisa de outra pessoa, sem paixão nenhuma, muitas vezes eu consigo até ser justo. Mas quando eu estou relacionado com aquele assunto, eu tenho dificuldade. Então, por isso que tem que ter uma lei que vá regulando a vida de todas as pessoas. O Espiritismo se tornará crença comum, uma nova era na história da humanidade. Ele contribuirá para o progresso, destruindo o materialismo. Então, a maior obra que o Espiritismo realmente vai fazer, já está fazendo, é mostrar que o materialismo está completamente errado. Que nada acaba com a morte, que nós temos uma alma, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos herdeiros de Deus e um dia chegaremos todos a sermos espíritos puros. Então, esse conhecimento da reencarnação, esse conhecimento do corpo espiritual, que nós já estudamos bastante no primeiro livro do Livro dos Espíritos, vai proporcionar um crescimento muito grande no conhecimento da Terra. Já pensou?
o dia que a medicina puder trabalhar as doenças diretamente no perispírito, não vai precisar cortar mais ninguém. É só trabalhar no perispírito, restabelecer a saúde do corpo espiritual que está ali no perispírito, e com isso o corpo carnal se restabelece. Então vai acontecer, isso é certo que acontece. Mas talvez, tomara que eles deem o crédito, né? Falando que, olha, Kardec já codificou esse conhecimento desde de 1857. E pode nem ser chamado de espiritismo, pode ser chamado de um outro nome, mas os ensinamentos que o espiritismo está trazendo vão passar a vigorar porque são efeito da realidade das leis de Deus e, consequentemente, do progresso. Então, antes que eu passe para... Acho que essa aí é a última tela, né? Isso. Uma coisa é o seguinte, ó. Vamos voltar à questão de Kardec pergunta assim no questão progresso. Uma pessoa ou um grupo de pessoas podem obstaculizar o progresso, ou seja, impedir, pode até causar um certo atraso, mas as coisas de Deus acontecem, porque Deus manda, como nós já vimos na lei de destruição, manda os flagelos destruidores, como também vem os flagelos sociais, o flagelo não, vem as revoluções sociais. Veja bem, a Revolução da França, em 1789, ela não aconteceu em 1789. Aquilo lá veio se maturando em séculos. O povo oprimido, o povo não tinha direito nenhum, só se sacrificando, os nobres nenhum trabalhava, e foi indo, uma hora a história explode. Então, o progresso muitas vezes se dá assim, você oprime, mas aqueles que estão oprimidos vai criando uma massa de mudança. De repente, aquilo muda assim, em coisa de muito rápida, como a Revolução Francesa, como a Revolução Russa, muito rápida, muda tudo. Então, o progresso chega. Não tem jeito de nós fugirmos dele. Por isso, é melhor nós se adaptarmos a ele. Vamos, conforme o vento vira, a gente põe a nossa vela do barco para aquele lá, para que a gente vá também compreendendo, vá aprendendo coisas novas, vá entendendo por que a razão da mudança sem se revoltar. Uma das coisas mais complicadas da nossa vida é revolta, porque quando eu me revolto, eu me saboto. Porque muitas vezes eu tinha condição de resolver aquilo, de melhorar, mas a minha revolta faz com que eu trabalhe contra mim mesmo. Então eu tenho que entender o progresso como uma coisa boa. Tudo que é de Deus é bom. Então, se a lei divina já é de progresso, já tem uma lei do progresso, eu tenho que me acomodar a ela e melhorando junto com ela, procurar crescer, procurar se desenvolver, procurar aprender coisas novas. Isso é muito importante, nós não ficarmos revoltados, apegados ao passado. Né? Não, porque no meu tempo, mas os tempos hoje também têm coisas boas. É só uma questão de nós trabalharmos isso de forma diferente. Então, eu vou encerrar por aqui a minha parte e vou passar para perguntas. Então, se alguém tiver não só pergunta, alguma colocação, alguma coisa que não concordou. Então, nós temos até um tempo um pouco maior hoje, de 17 minutos. E pode falar no microfone, para a gente conversar um pouquinho. Edson, boa noite novamente. Pois não, Rodrigo. Deixa eu fazer uma pergunta. A evolução no mundo material ocorre através, vamos supor assim, da tecnologia, enfim, né? E no mundo espiritual, como que se dá essa evolução? Boa pergunta. Ó, eu acabei não colocando direito isso, eu vou você colocar. O normal é o progresso da inteligência se dá primeiro
do que o progresso moral. Por quê? Porque quando nós progredimos na inteligência, você não precisa perder nada. Você trabalha e estuda, já no progresso moral, no progresso dos sentimentos, você tem que perder apego, você tem que perder orgulho, você tem que perder egoísmo, é mais difícil. E a gente só vai fazendo isso convivendo. No mundo espiritual também progredimos, Rodrigo. Também progredimos. Agora, tem algumas situações em que nós temos que fazer na prática aqui. Porque só na prática nós vamos ser tentados. Por exemplo, já falamos disso. No livro Memórias do Suicida, mostra o trabalho que é feito com os suicidas para que na próxima vida, quando ele passar pela mesma tentação que levou ele ao suicídio, ele não caia. É um trabalho muito grande de espíritos bastante adiantados que vão levá-lo ao conhecimento do Evangelho de Jesus, vão levá-lo ao autoconhecimento, vão trabalhar para que ele ajude pessoas que estão encarnadas a não cometerem suicídio, mas ele vai ter que passar pela prova que ele caiu na última vida. Então, tem algumas situações aqui no plano espiritual que nós não enfrentamos as tentações do estômago, as tentações do sexo, nos espíritos medianos para cima, a tentação da posse material e do apego, porque lá a gente sabe que a parte material é ilusão. Então, muitas coisas nós temos que aprender aqui, né, como encarnados mesmo. Mas lá a gente aprende, principalmente do lado intelectual. Os espíritos respondem a Kardec que muitas vezes a gente aprende em 1 hora o que demora anos e anos para aprender aqui. Aquele livro que o Donizete dá, Evolução em Dois Mundos, ele é um livro difícil, mas aquele livro provém de um estudo feito no plano espiritual para encarnados. Mas lá, quando eu estava dando aquelas aulas para os encarnados durante a noite, tinha, por exemplo, a figura de um homem lá, e cada vez que ia falar do cérebro, acendia uma luz, mostrava certinho como que corria. É muito mais fácil você aprender do que aqui você lendo o livro. Então, da parte intelectual, a gente pode crescer bastante, mas na parte moral e das tentações, muitas vezes a gente vai ter que aprender aqui como encarnados mesmo. Não sei se ficou bem, se tiver alguma coisa a mais. Só um minutinho. Então, no mundo espiritual, seria mexer mais com a parte intelectual, é isso? A gente aprende a parte... você vê que no plano espiritual, os maiores trabalhos que existem são de ajudar as pessoas. Então, quanto que o André Luiz, se você for seguindo os livros do André Luiz, você percebe quanto que ele evoluiu. Por quê? No prestar serviço. Mas tem algumas coisas que a gente vai ter que passar aqui na Terra mesmo. Mas lá também evolui a parte moral. Nós estamos falando da lei do progresso da sociedade, né? De um olhar aqui, enquanto encarnados, para a melhoria da Terra, certo? Certinho. Certo. Mas, no capítulo 3, que eu estou lendo, inclusive, agora que eu comecei, do Evangelho, das moradas, né, que há muitas moradas e graus evolutivos. Sim. Como fica, apesar de toda essa rapidez que bem foi colocada por você, né, tecnológica, que está tudo evoluindo, tudo, mas nós estamos num planeta de imperfeições, né, onde a grande maioria da humanidade está num grau aquém a todo esse progresso, justamente pela falta da evolução moral. Então, não, para mim, não me parece que adiante, nem sei se é essa palavra, a evolução do progresso, das leis, falando materialmente, enquanto a lei moral de aperfeiçoamento, enquanto a Terra não sair
da grande maioria de onde somos apegados, materialmente falando, né, em grau de evolução espiritual. Certo. Você compreendeu mais ou menos a confusão? Entendi. Bom, eu acho que entendi, né? Vamos ver o seguinte, ó. O progresso intelectual geralmente precede o progresso moral. Por quê? Porque, como eu falei, é mais fácil. Mas ele ajuda o progresso moral? Ajuda. Porque os espíritos respondem a Kardec que, conforme o aumento de nossa inteligência, nós vamos aprendendo melhor o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, certo? Mas é necessário nós buscarmos o crescimento moral. Por exemplo, essa pandemia, o que tá ensinando o mundo todo? Que só dinheiro, só tecnologia não adianta, não é isso que ela está ensinando? Ela está mostrando que nós temos que cuidar do povo, que nós temos que cuidar do povo, não. Nós temos que cuidar de todos nós, da nossa convivência com outras pessoas, do nosso amor para outras pessoas, que não podemos mais só pensarmos no meu país, por exemplo. Que acabou essa questão de país nessa pandemia. Não teve país... Você vê, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Foi o mais afetado pela pandemia. Então, quando nós não progredimos o suficiente, como nós já vimos agora há pouco, vem os flagelos fazendo com que a gente ande para frente. Então, as coisas de Deus, eles acontecem. Esse progresso que a Terra está nesse movimento de passar de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração vai acontecer. Ou melhor, já está acontecendo. A gente pode até retardar um pouco. Quanto mais eu retardo, maior é a dor. Quanto mais eu me torno melhor, menor é a dor. Porque a dor não tem uma função punitiva, ela tem uma função educativa de mostrar por onde eu tenho que seguir. Então, você tem razão nisso daí. O homem procura, por exemplo, ir na Lua, querendo ir em Marte, mas não cuida das coisas aqui da Terra mesmo. Exato. Isso é importante. Então, essa visão que nós temos que começar a ter. Onde? Nas crianças. Isso. Quando nós começamos a mostrar para as crianças qual a verdadeira importância da vida, que desde pequena ela vai entendendo que a parte material ajuda, mas a convivência, a amizade, a trabalhar pelo bem do outro, que é a parte mais importante da vida, isso vai mudando. E tem mais uma situação que muda bastante, Eleusa. Hoje, na Terra, está reencarnando diversos espíritos bem evoluídos. E um espírito bastante evoluído, ele faz uma coisa mudar muito rápida. Por exemplo, se daqui a uns tempos os países, o nosso país, por exemplo, começar a ser administrado por espíritos mais evoluídos, no instante, a coisa muda inteirinha. Porque o foco muda, o objetivo muda, o objetivo não vai ter nada ligado a egoísmo, a orgulho, não, vai ser só um objetivo de cuidar para que todos melhorem. Então, nós estamos nessa fase agora, onde estão nascendo, olha, vamos falar aqui, Emmanuel já reencarnou e talvez Joana de Anjos já tenha reencarnado. Então, todos esses espíritos que muitas vezes estavam cuidando dos ensinamentos do lado espiritual, agora estão reencarnando. E fora outros que a gente não conhece, que estão vindo justamente para fazer essa passagem que vai acontecer, que já não vai acontecer, não, que já está acontecendo, que as coisas de Deus acontecem. Então, nós não devemos ter assim, muito desespero. Não é desespero. Não vai dar, porque a população mundial parece que não melhora. Não, vai melhorar sim, a coisa acontece. Ó. Quando a gente vê, passa da noite para a madrugada, e aí vem amanhã. Então, as coisas vão acontecendo, a gente não percebe. Quem está vivendo não percebe.
Daqui a 400, 500 anos, os historiadores vão mostrar cada fase dessa que nós passamos. Mas quem está no meio do problema não chega a enxergar essa mudança, mas ela está acontecendo. E muita. Olha, 40 anos, há 40 anos, eu lembro que, logo que eu entrei em 1984, eu fui fazer inspeção, eu trabalhava na nossa caixa, eu fui fazer inspeção numa agência aqui perto, de Marília, e o gerente é espírita. Aí ele me viu lendo um livro das obras básicas na hora do almoço, no jardim, e perguntou: "Senhor é espírita?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Eu também." "Ah, é? Só que aqui ninguém sabe, porque se souber, todo mundo tira o dinheiro da conta, eu não posso falar." Então, hoje, você falar que é espírita, não tem mais problema nenhum. Dentro do Brasil, talvez lá fora, na Europa, possa ter. Aqui não tem mais. Então, nós estamos passando por uma mudança que os filhos nossos, que já nasceram dentro de uma família espírita, nem notam, porque para eles é natural. E assim vai sendo a todas as coisas. A gente vai achando natural esse progresso. E vai acontecendo. Não sei se eu só compliquei, Leusa. De forma alguma, de forma alguma. Era nesse sentido mesmo, é assim mesmo que eu penso. Mas eu tomei como as suas palavras, assim, ele está falando de uma rapidez, né? Eu queria entender, não é essa rapidez da forma que eu havia compreendido, é exatamente como você está falando. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço, Leusa, a sua participação. Temos ainda 2, 3 minutos, se tiver mais alguém, senão eu vou passar para o Donizete. Edson. Pois não, Donizete. Queria dar uma pequena contribuição. Por favor, Donizete. Dentro da lei de sociedade, ou seja, nós temos na Terra espíritos evoluídos, espíritos medianos e espíritos mais inferiores. Por que nós estamos todos juntos? Para que os mais elevados, mais inteligentes, mais amorosos, possam ajudar aqueles que estão na retaguarda. Então, nós temos que olhar os nossos irmãos não como espíritos inferiores que devem ser espíritos do planeta, mas irmãos aos quais nós temos que oferecer a nossa contribuição para que eles também se melhorem, porque é esse o propósito da lei de sociedade e do amor de Deus para com todos nós. Só complementando que você... Eu vou até repetir o que eu já falei no início. Quem quiser pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, no primeiro capítulo tem um espírito muito evoluído que vai fazer uma palestra onde André Luiz está, e ele fala o seguinte, que ele tinha... O objetivo dele era para um mundo melhor. O objetivo dele era para um mundo melhor. E ele estava se esforçando para ir para um mundo melhor. Aí, uma certa noite, ele viu bastante luzes passando no plano espiritual, indo para as trevas mais complicadas que tinha. Aí, ele chamou um daqueles espíritos que estavam indo para lá e falou: "Onde vocês estão indo?" Nós estamos acompanhando Jesus, e Jesus está visitando as trevas hoje. E levou todos os anjos, ou seja, os espíritos puros que trabalhavam com ele. Então, nesse momento, ao invés de ele querer para um mundo bem melhor, ele desistiu. Não, eu tenho uma dívida muito grande para com a Terra. Eu vou continuar trabalhando aqui. Ele continuou trabalhando no umbral, junto às zonas mais infelizes do umbral, para fazer a parte dele. É justamente o que o Donizete acabou de colocar. Muito obrigado. Então, eu vou passar para o Donizete fechar agora.